Se você já instalou um novo SSD ou HD no seu PC, já deve ter se deparado com as siglas GPT e MBR. Daí bate aquela dúvida, qual opção é a melhor? Ou às vezes nem chega a ser uma questão de ser melhor, mas sim qual opção faz mais sentido. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as principais diferenças entre esses dois estilos de partição, te ajudar a escolher a melhor opção para você e te mostrar como converter um disco sem perder seus arquivos. Vem comigo! Vamos começar então falando sobre a definição de GPT e MBR. As siglas GPT e MBR estão diretamente ligadas à forma em que o seu sistema vai gerenciar as partições do seu disco, seja ele HD, SSD ou até mesmo pendrive e outros dispositivos de armazenamento USB. Essas duas opções podem até mesmo influenciar na compatibilidade do sistema com o firmware da sua placa-mãe, na quantidade máxima de partições em um disco básico ou no tamanho máximo de espaço em uma unidade de disco. Existem diferenças na quantidade e no tipo de partições que podem ser criadas, dependendo do estilo de partição, onde um disco básico MBR tem o limite de no máximo 4 partições primárias ou 3 partições primárias e uma partição estendida, sendo possível criar até 128 unidades lógicas dentro dessa partição estendida. Já no GPT, o limite é de 128 partições no Windows e essas partições são obrigatoriamente primárias. Se você tentar exceder esses limites de partições que eu expliquei, já tendo 4 partições em uma unidade MBR, vai dar um desses erros que eu estou mostrando aí na sua tela. E se você quer saber tudo sobre partições primárias, estendidas e unidades lógicas, eu vou deixar aqui em cima no canto direito da sua tela um card do vídeo onde eu falo sobre os tipos de partições e suas diferenças. Para conferir, é só clicar nesse card aqui depois desse vídeo, ok? Bem, continuando então com as diferenças, agora eu vou falar sobre o limite no tamanho da unidade e o MBR tem o limite de no máximo 2 TB por disco, sendo assim, quando a quantidade de memória de todas as partições criadas em um disco somarem 2 TB, você não vai poder criar outra partição, sem diminuir ou excluir uma partição que já tenha sido criada no disco. Por outro lado, o GPT suporta um total de 9,4 zettabytes, que é um número absurdo, considerando que 1 zettabyte equivale a 1 trilhão de gigabytes ou 1 bilhão de terabytes. Sabendo disso, podemos concluir que o estilo de partição também influencia diretamente no tamanho da partição dos discos que você instala ou usa aí no seu PC. Outra diferença entre os dois estilos de partição é que no MBR as informações necessárias para o computador encontrar e carregar o sistema operacional ficam sempre salvas em uma única partição. Então, se acontecer algum problema com essa partição, você certamente não vai mais conseguir iniciar o sistema. Em contrapartida, no GPT, além da partição criada para achar e iniciar o sistema, também é criada uma partição backup replicando os arquivos armazenados na primeira partição. Então, se algum arquivo da partição de inicialização for corrompido, os arquivos da partição de backup podem ser usados para recuperar a partição de inicialização. Isso tudo acontece através de um código que o GPT tem que faz ele verificar se algo está errado na inicialização. Caso tenha algum problema, o próprio GPT pode tentar se reparar. Existem também algumas diferenças na compatibilidade, onde o Windows Vista 7, 8 e 8.1, 10 e 11 de 64 bits precisam de uma placa-mãe UEFI para a instalação do sistema operacional em uma unidade GPT. Os Windows 8, 8.1 e 10 de 32 bits também precisam de uma placa-mãe com UEFI para a instalação de um sistema operacional em uma unidade GPT. Os Windows Vista e 7 de 32 bits não podem ser instalados em uma unidade GPT.
Todos os sistemas que eu falei acima podem ler e gravar em uma unidade GPT. Então, dos sistemas que eu falei até agora, você só precisa ficar atento qual unidade que está sendo feita a instalação, já que, se você usar um segundo disco para armazenamento de dados, todos eles suportam GPT para essa finalidade. Lembrando que o Windows XP de 32 bits e as versões anteriores como o Windows 2000, MS-DOS, Windows 95 e 98 não oferecem suporte para os discos GPT, trabalhando apenas com MBR para a instalação do sistema e armazenamento de arquivos. De modo geral, é bem nítido o padrão que o Legacy BIOS suporta apenas MBR para a instalação do sistema operacional e o EFI pode suportar tanto o MBR como o GPT para essa finalidade, já que algumas placas contam com a opção Legacy BIOS mesmo sendo o EFI. Ok, já entendi as diferenças, TW, mas qual é o melhor estilo de partição para mim? Isso depende muito e pode variar de acordo com o seu hardware e com o sistema operacional que você vai usar. Se você tem um HD com mais de 2 TB, a melhor opção é o GPT, por não te limitar na questão de espaço nas partições. Já se você está trabalhando com alguma máquina que tenha uma placa-mãe com BIOS e não com o EFI, o MBR vai ser a sua única opção, apesar das placas normalmente converterem o disco do sistema automaticamente durante a instalação. É bem improvável que alguém instale o Windows XP de 32 bits ou uma versão anterior atualmente, mas se esse for seu caso, você só vai conseguir trabalhar com discos MBR também. Já se você estiver instalando o Windows XP de 64 bits ou Windows Vista 7 de 32 bits, você não vai conseguir instalar o sistema em uma unidade GPT, mas vai conseguir usar outros discos que não estão com o Windows instalado nesse estilo de partição. E por fim, o Windows 11 é compatível apenas com o GPT, já que é necessário uma placa-mãe com tecnologias de Secure Boot e TPM 2.0, tecnologias essas que são exclusivas da UEFI para rodar esse sistema. Mas caso você queira instalar em uma placa-mãe com BIOS ou em MBR, existe uma saída e eu vou deixar aqui no card um vídeo meu explicando o passo a passo de como fazer isso. No geral, a minha recomendação é de optar pelo GPT sempre que possível. Afinal, não existe motivo, além da compatibilidade, para permanecer no padrão antigo. Tá, TW, eu já entendi a diferença entre GPT e MBR e já sei qual deles é o melhor para mim. Mas como eu faço para saber qual é o formato do meu HD ou do meu SSD? Para saber isso, basta você acessar o gerenciador de discos do Windows, clicando com o botão direito no menu Iniciar e depois na opção Gerenciamento de disco. Após isso, você tem que clicar com o botão direito no disco que você quer saber o estilo de partição e em seguida clicar em Propriedades. Por fim, basta você clicar na aba Volume, daí você vai poder ver o estilo de partição do disco determinado. Caso você precise visualizar o estilo de partição de um outro disco, basta repetir esse mesmo passo a passo, clicando em outro disco da sua escolha. Agora eu vou abrir a tela do meu PC e te mostrar 3 maneiras de converter um disco para mudar o estilo de partição. Esse passo a passo vai servir tanto para quem já está com o Windows instalado e quer mudar o estilo de partição de outro disco sem ser o do Windows, como para quem está lidando com algum erro no processo de instalação do Windows no PC. Mas antes de prosseguir, fica aqui a minha recomendação para você fazer um backup dos seus arquivos, porque se acontecer qualquer erro, você pode recuperar seus dados a partir do backup criado, ok? Eu nunca tive problemas com perda de dados, mas é sempre bom se precaver. Bem, o primeiro método de conversão que eu vou mostrar aqui para vocês vai ser justamente o método que você não perde nenhum dos seus arquivos pessoais aí na sua unidade que você quer converter, ok? Eu vou mostrar aqui primeiramente para vocês que eu tenho um disco aqui que ele está no estilo de partição GPT. Eu vou pedir aqui as propriedades desse disco, vou clicar em volumes, e aqui como a gente pode ver, esse disco ele é um disco GPT.
Como a gente pode ver aqui também, ele é a minha unidade de disco local D. Eu vou pedir aqui para explorar esse disco e ele vai abrir aqui o disco, me mostrando todos os arquivos aqui de instalação, a minha ISO de instalação do Windows 10, um vídeo aqui do canal e uma imagem que é o meu papel de parede, ok? Bem, tendo em vista que nessa unidade D aqui eu tenho todos os meus arquivos, se eu quiser fazer a conversão, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o programa, que é o Minitool Partition Wizard. Ele é um programa gratuito, o link para download desse programa vai ficar aqui na descrição desse vídeo, ok? Para quem quiser aí baixar, instalar e fazer a conversão, ele é gratuito. Como a gente pode ver aqui, o layout dele ele não é muito complicado não, galera. Aqui a gente tem a lista dos discos, onde a gente pode ver os discos em cima e as partições de cada um dos discos abaixo do disco, ok? Aqui a gente tem as partições. E aqui a gente tem a mesma coisa, só que em uma visualização diferente. Aqui está em visualização de lista, vamos assim dizer, e aqui está em visualização de blocos, onde a gente pode ver o disco à esquerda, cada um dos discos aqui à esquerda, e cada uma das partições aqui à direita, mostrando aqui cada uma das partições dos discos que estão à esquerda, ok? E para fazer a conversão aqui de um disco que esteja em GPT para MBR, no caso desse disco aqui é o disco D que eu mostrei que estão os meus arquivos. Para eu fazer a conversão eu preciso clicar com o botão direito e depois vir na opção converter disco GPT para disco MBR. Lembrando que você tem que clicar aqui em cima do disco, não clica aqui na partição, senão vai aparecer outras opções. Bem, eu vou clicar aqui, vou vir então na opção converter disco GPT em disco MBR, clico aqui e ele vai adicionar essa tarefa aqui na lista de tarefas do programa. Quando eu quiser fazer a conversão, é só eu clicar aqui em aplicar, ele vai perguntar se eu tenho certeza se eu quero fazer essa conversão, eu vou clicar aqui em sim, e ele vai converter, pronto, convertido, muito rápido, muito simples de fazer. Agora se eu abrir aqui e pedir as propriedades desse disco novamente, clicar aqui e vir em volumes, pronto, ele já é um disco MBR. Se eu quiser converter em GPT, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui para vocês, só que agora vai ser converter disco MBR em disco GPT. Clico aqui, ele vai adicionar essa tarefa aqui à lista de tarefas, clico em aplicar, clico em sim e pronto, finalizou aqui a conversão novamente. Se eu clicar aqui e pedir as propriedades, ele vai voltar a ser um disco GPT, ok? Agora eu vou abrir aqui a janela do disco para vocês verem que os meus arquivos eles ainda estão aqui. Funcionam normalmente, se eu quiser iniciar aqui qualquer um desses arquivos, eu consigo abrir qualquer um deles, ok? Bem, então esse foi o primeiro método. Agora eu vou mostrar para vocês uma segunda maneira de fazer a conversão de um disco de GPT para MBR e de MBR para GPT, e isso também pode ser feito aqui no Windows mesmo. O próprio gerenciador de discos do Windows, ele tem essa opção de você fazer a conversão, clicando com o botão direito aqui no menu iniciar e clicando em gerenciamento de disco. Eu vou abrir aqui o gerenciador de discos do Windows e aqui eu tenho a opção de fazer essa conversão. Porém, se eu clicar aqui com o botão direito no disco, vocês vão ver que a opção está apagada aqui. E está apagada aqui embaixo nesse outro disco também. O que acontece é que o gerenciador de discos do Windows ele só permite você fazer essa conversão antes de você adicionar uma partição. E se eu já tiver adicionado uma partição, TW, o que acontece? Se você já tiver adicionado uma partição, galera, o que acontece é que você não vai conseguir fazer essa conversão sem excluir todas as partições. Nesse caso aqui só tem uma partição mesmo, então eu vou precisar excluir essa partição. Só que excluindo essa partição eu perco todos os meus arquivos. E essa é a diferença justamente da conversão aqui do gerenciador de discos do Windows para o Minitool Partition Wizard. Que no caso lá você não precisa excluir a partição, você pode converter o disco com a partição ali criada, que ele não vai dar nenhum erro. Aqui no gerenciador de discos do Windows eu vou precisar clicar com o botão direito na partição, clicar aqui em excluir volume
E ele vai dizer aqui que você vai excluir o volume e você vai perder todos os seus arquivos nesse processo, ok? Eu vou clicar aqui em sim, porque nesse disco eu não tenho nenhum arquivo importante. Vou clicar aqui em sim e vou clicar em sim novamente. Pronto, ele excluiu a partição aqui e agora eu tenho como fazer a conversão. Quando eu clicar aqui, ele vai estar com a opção aqui acesa. Eu clico em converter para MBR e se eu clicar novamente, converter em disco GPT. Primeiramente eu vou mostrar aqui as propriedades, que eu esqueci de fazer isso antes, mas vamos lá. Tá aqui, ó. MBR, ok. E agora que eu converti, GPT. E se eu converter novamente, MBR de novo. Pronto, viram? Muito simples, muito fácil de você fazer essa conversão. Porém, se eu quisesse fazer isso aqui no meu disco, que eu tenho vários arquivos aqui, eu precisaria excluir essa partição aqui com todos os meus arquivos, e aí sim eu conseguiria fazer essa conversão, ok? Mas como esse não é o meu objetivo, eu preferi converter esse disco aqui, no qual eu tenho alguns arquivos já armazenados nele, pelo Minitool Partition Wizard. Agora eu vou mostrar para vocês o terceiro e o último método de conversão do estilo de partição de um disco. Em alguns casos, você pode estar enfrentando algum erro aí no momento que você tenta instalar o Windows no seu PC. Nesse caso aqui, ele não me permite eu prosseguir aqui com a instalação do Windows nesse HD de cima, apenas no de baixo. Esse aqui é de 2 TB e o de baixo é de 1 TB. Eu poderia fazer a instalação aqui normalmente nesse HD de baixo, porém se eu tentar fazer a instalação aqui no HD de cima, ele não me permite, ele não dá essa opção aqui. Fica apagado aqui também e eu não consigo prosseguir. Se eu clicar aqui em mais detalhes, ele vai mostrar os detalhes do erro. E aqui está mostrando justamente que o Windows não pode ser instalado nesse disco porque o disco selecionado está no estilo de partição GPT, ok? Então eu vou clicar aqui em OK. Como que eu faço para corrigir isso? Lembrando que nesse terceiro método aqui, você também perde os seus arquivos. Você não vai conseguir preservar seus arquivos nesse método aqui de conversão, ok? Eu vou fechar aqui então essa janela, lembrando que o disco que eu quero corrigir o problema é o disco de 2 TB. Vou fechar aqui essa janela. No início do processo de instalação do Windows, eu preciso segurar aqui a tecla Shift e pressionar a tecla F10. Daí vai abrir aqui o CMD. No CMD eu vou digitar aqui o comando que vai ser o comando disk-part. Tem que digitar exatamente dessa forma aqui e depois eu vou pressionar a tecla Enter. Quando eu pressionar a tecla Enter, vai aparecer aqui para mim disk-part, que significa que agora está rodando já o disk-part aqui dentro do CMD, ok? Eu vou então aqui dentro do disk-part digitar list disk e quando eu fizer isso eu vou pressionar a tecla Enter. Quando eu fizer isso, vai aparecer aqui a lista de todos os discos do meu PC. E eu tenho algumas maneiras de diferenciar os discos. Primeiramente é pelo número do disco, que eu lembro que o disco que eu estou querendo fazer a conversão é o disco 0. Segundo é pelo espaço, aqui está mostrando que é o disco de 2 TB e o de baixo é o de 1 TB. E o terceiro e mais importante é aqui na coluna GPT, onde o único que está marcado é o disco 0, ou seja, o disco 0 é o único disco GPT que tem aqui nessa máquina. Bem, para eu fazer essa conversão, a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar o disco, então eu vou digitar Select Disk 0 e vou pressionar a tecla Enter. Aqui ele já vai dizer para mim que o disco 0 é o disco selecionado. Aqui eu vou precisar limpar esse disco, então eu vou rodar um outro comando aqui, que é o comando clean. Quando eu digitar Enter, ele vai limpar aquele disco ali, lembrando que esse método aqui exclui todos os seus arquivos daquele disco, então eu já rodei aqui o comando clean, ele já limpou o disco completamente, ok? E por último, eu vou precisar rodar aqui o último comando, que vai ser convert MBR. E aqui já aparece imediatamente
DiskPart converteu com êxito o disco selecionado em formato MBR. Se eu digitar aqui novamente list disk, ele vai aparecer aqui e o disco já não está mais selecionado com aquele asterisco ali na coluna GPT, o que significa que ele agora é MBR também. Se eu fechar aqui essa janela e iniciar aqui o processo de instalação novamente, vocês vão poder ver que ele vai me permitir agora fazer a instalação do Windows no disco que tem 2 TB, ok? Agora eu já consigo fazer aqui a instalação, consigo prosseguir com a instalação normalmente no disco de 2 TB e no disco de 1 TB também, em qualquer um dos 2 discos, beleza? Esse último método aqui ele também pode servir para quem estiver enfrentando o problema justamente oposto. Nesse caso aqui eu estou conseguindo fazer a instalação no primeiro disco, porém quando eu tento fazer aqui a instalação do Windows no segundo disco, ele não me permite aqui prosseguir com a instalação. Quando eu peço aqui mais detalhes, ele vai dizer que o Windows não pode ser instalado nesse disco, o disco selecionado tem uma tabela de partições MBR, porém em um sistema EFI o Windows somente pode ser instalado em um disco GPT, ok? Então vou clicar aqui em OK, vou voltar lá, vou repetir aquele mesmo processo que eu acabei de fazer, que é Shift F10. Aqui no CMD eu vou digitar DiskPart. E aí ele vai abrir aqui o DiskPart. Eu vou agora digitar list disk. Aqui vai exibir a mesma lista de discos que eu mostrei anteriormente, porém agora o disco que está dando erro é o disco 1 e não o disco 0, porque o disco 1 não é GPT e o erro está acontecendo justamente por isso, porque eu tenho aqui um sistema EFI que só aceita fazer a instalação desse Windows aqui em um disco que esteja no estilo de partição GPT, ok? Então eu vou digitar aqui agora Select Disk 1, vou clicar em Enter, vou rodar o comando clean, vou clicar em Enter e agora eu vou colocar Convert GPT. E pronto. DiskPart converteu com êxito o disco selecionado no formato GPT. Se eu digitar aqui novamente list disk, nós vamos poder ver que os 2 discos estão no formato aqui GPT e eu já consigo agora fazer a instalação do Windows normalmente em qualquer um dos 2 discos também, ok? Selecionar aqui a minha versão do Windows. E aqui, como a gente pode ver, ele me permite fazer a instalação do Windows normalmente em qualquer um dos 2 discos. E lembrando que esse vídeo foi mais focado nas diferenças entre GPT e MBR em um disco básico, onde essas diferenças são mais evidentes. Mas existem também os discos dinâmicos que trabalham com outros tipos de volume. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. O link para esse vídeo é esse que está aparecendo aqui no canto direito da sua tela. Clica nesse link para saber mais sobre disco dinâmico ou nesse da esquerda para conferir o último vídeo do canal. Por fim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, também espero ver você em um próximo vídeo. Aqui quem falou com você foi o TW e até a próxima.